Bom, então hoje começaremos com assunto sobre áreas de figuras planas. E aí nós temos a área do retângulo, do quadrado, do paralelogramo e também a área do triângulo. Então, para quem não sabe, paralelogramo, o quadrado e o retângulo são exemplos de quadriláteros. E aí como é que você calcula a área de um quadrilátero do tipo retângulo, quadrado e paralelogramo? É só você pegar a base e multiplicar aí pelo valor da altura. Como assim? Então, por exemplo, você tem aqui um retângulo. Então, nesse retângulo, observe que nós temos a base, tá? E nós temos a altura. Observe que o segmento paralelo à base, o de cima, também é uma base. Só que você tem aqui a base superior e a base inferior. Assim como a altura, se você observar, ela também está aqui, ó, do lado esquerdo. Então o cálculo é você justamente fazer a multiplicação desses dois valores. Assim como, por exemplo, digamos que nós temos aqui um retângulo com base 5 e a sua altura ele tem uma medida 3. Tá? Então qual a área desse retângulo? É você pegar justamente a base 5 e multiplicar pela altura, que é 3, achando assim que a área desse retângulo é justamente 15. Tá? Da mesma forma funciona com o quadrado, porém o quadrado, além de ter uma área especificada como base vezes altura, você pode fazer algumas adaptações, como por exemplo, vamos ver aqui. Você deve saber que um quadrado tem a sua base e a sua altura com mesmas medidas. Por exemplo, cada lado aqui, ó, se você chamar um lado de 5, todos os outros terão a mesma medida 5. E assim sucessivamente. Tá? Então, pode ocorrer, em vez de você fazer o seu cálculo aqui utilizando a área como base vezes altura, de você encontrar, na maioria dos livros, vai ter praticamente a área especificada dessa forma, R ao quadrado. Por quê? Porque você partindo do início de que a área é base vezes altura, quando você tem um quadrado, você tem que a base vale L. E a altura também vale L. Por que eu estou chamando de L? Porque L de lado e a mesma medida que for a base terá a altura também. Então, se você fizer aqui, ó, a base L vezes a altura, que também vale L, você vai chegar a uma definição que o cálculo da área do quadrado é você pegar o valor do lado e elevar ao quadrado. L ao quadrado. Então, digamos que você tenha, por exemplo, um quadrado, no qual, como eu já utilizei aqui, o lado do quadrado ele tem a medida 5. Então, como seria o cálculo da área do quadrado? Ou você pega 5 vezes 5, utilizando base vezes altura, 25, ou você utiliza a fórmula do L ao quadrado. Você sabe que o lado vale 5, então 5 ao quadrado, você tem uma potência aqui, desenvolvendo ela vira aqui a 5 vezes 5, que termina por fim, dando seu resultado aqui de 25. E seguindo aqui temos também o paralelogramo. O que é o paralelogramo? O paralelogramo é aquele carinha lá, ó. Vou fazer o desenho. Você tem as bases. Opa. Você tem as bases aqui. Porém você observa que os lados aqui paralelos laterais, eles são assim, ó, de forma inclinada. Então observe que nesse paralelogramo, essa lateral aqui dele não é a altura. Lembre-se que a altura ela precisa formar um ângulo de 90 graus aí com a base, tá? Então geralmente se vier alguma questão para você, algum cálculo desse tipo assim, algum exercício em que diz que esse lado lateral tem medida 5, por exemplo, e aqui 10 e pedir a sua área, você não tem como calcular, tá? Agora se tiver no seu exercício algo parecido com isso aqui, ó,
Então agora aqui você tem uma altura. Achando essa altura, digamos que agora a altura dele aqui é 4. Então você tem como calcular aqui base vezes altura e achar a área do paralelogramo. Então nesse caso aqui faríamos, ó, base vezes altura. Ou altura vezes base dá no mesmo, tá? A ordem dos fatores não altera aí o produto. Então você tem que a área desse paralelogramo tem 40 aí, tá? Lembre-se que esse valorzinho aqui, ó, ele só vai vir para atrapalhar a sua vida. Ele não vai servir de nada, ele vai ser só apenas uma pegadinha, um empecilho para que você erre a sua questão. Então, continuando agora em relação à área do triângulo, observe que o triângulo ele sempre vai possuir 3 lados, né? E você sempre vai pegar um dos lados para servir como base desse triângulo. Tá? E a partir da base desse triângulo, você também terá que utilizar uma altura aí referente a essa base que você está utilizando. Então, no triângulo, você precisa ter como referência uma base e a altura. Como assim? Porque você pode muito bem pegar um triângulo e ele pode estar assim, ó, dessa forma. Então, você vai ter que organizar ele deixando uma base aí fixa e pegar a altura referente a essa base. Tá? Então, observe que aqui nós temos o triângulo, a base que nós estamos utilizando como referência é esse lado aqui inteiro, que eu vou chamar de B, e a altura, essa altura relativa à base, que é esse segmento aqui, ó, ortogonal, fazendo um ângulo de 90 graus com a base. Então, você chega aqui, ó, a essa forma, base vezes altura sobre 2. Então, sempre que você tiver um triângulo, você vai precisar da altura dele e da medida da base, tá? Para calcular a sua área. Ou seja, se você tiver um triângulo, deixa eu desenhar aqui, que esse triângulo acontece também no triângulo retângulo, vou pegar aqui o triângulo retângulo como referência, em que a altura do triângulo retângulo, deixa eu só ajeitar aqui, que a altura do triângulo retângulo ela é justamente um dos lados, tá? Se você for pegar a altura desse triângulo, vai ser justamente esse lado, e aí você terá que fazer o que? Saber a medida da base e da altura desse triângulo. Digamos que esse triângulo tem base 7 e a altura aqui dele é 6. Então, para você calcular a área desse triângulo, você vai pegar aqui, ó, base vezes a altura sobre 2, né? Aplicando aqui, substituindo, ó, base 7 vezes a altura, que é 6, sobre 2, esse 2 aqui é da fórmula. Você pode ou multiplicar e depois dividir o resultado por 2, ou você pode já simplificar aqui esse 6 por 2, sabendo que é 3. E aí seu cálculo fica mais fácil, você vai ter um 7 vezes 3, achando assim a área do triângulo com 21. Tá? Lembrando sempre que essas medidas estarão ou em metro, tá? Ou em centímetro, ou em decímetro, em alguma unidade de medida de comprimento, na qual sempre você vai achar a área sempre ela em 2 dimensões, ou seja, se você tiver aqui, ó, 4 metros, 10 metros, a sua área foi 40 metros do que? Quadrados. Se você tiver aqui 6 centímetros, e da mesma forma aqui 7 centímetros, você vai achar aqui a área 21 centímetros quadrados, tá? Sempre faça tenha atenção aqui, ó, nessa unidade de medida, que quando você está achando a área, sempre você vai achar o resultado na unidade em 2 dimensões, ou seja, metro quadrado, centímetro quadrado, decímetro quadrado e assim sucessivamente. É isso.